Oi, gente! Na semana em que comemoramos o Dia da Visibilidade Trans, o Papo Mix traz uma entrevista especial com Jane de Castro, esse grande ícone da nossa diversidade. Gente, eu tô numa emoção tão grande, eu tô do lado dessa grande estrela da nossa diva Jane de Castro. Jane, que felicidade estar com você. Querido, um prazer enorme estar aqui com você, um prazer sempre, né? Estar no microfone, podendo expor os nossos projetos, os nossos trabalhos, as nossas histórias. Uma pessoa super inteligente como você, isso é muito gratificante para o artista, né? Fico feliz com começar já com esse elogio, já, Jane. Foi ótimo profissionalmente, porque eu fiz uma novela na Globo, a Glória Pérez, Força do Querer. E eu fiz um personagem, eu mesma, Jane de Castro. Isso me deu uma notoriedade nacional. Isso para mim foi muito bom, porque eu era muito confundida com A e B, com alguns artistas. Então eu fiquei mais conhecida, né? E a Glória Pérez foi maravilhosa de me ter dado essa oportunidade. Quer morrer? Ah, mas olha, só podia ser mulher, você quase me atropela! Bate! Bate de novo, bate! Se manca não! E fora isso, eu fiz bons trabalhos, eu viajei pelo Brasil depois da novela, que é uma coisa muito boa você fazer. Hoje em dia você tem que fazer na televisão, você tem que ter uma mídia para poder você ocupar os espaços no teatro, porque se você não for uma pessoa muito conhecida, você não enche teatro, você não consegue patrocínio. Então isso é muito legal. Para mim foi muito bom essa novela que eu fiz esse ano passado, mas repercutiu esse ano todo. E fora isso eu fiz filmes, né? Eu gravei documentários, fiz esse documentário da Rogéria que foi ótimo, fiz com muito prazer, porque eu não fui chamada gratuitamente, eu fui chamada pela produção para fazer o documentário, porque eu tinha tenho uma história com ela. Como eu acabei de falar, nós somos uma sobrevivente do tsunami e eu faço parte dessa geração. Então eu conheço tudo, eu conheço a Rogéria desde os meus 15 anos de idade, você imagina. E nós viemos naquela luta antes de ser artista, ninguém era artista na época. E fomos lutando antes e depois da ditadura, que ficou bem complicado naquela época da ditadura. Esse ano, para mim, foi bom, porque eu fiz a novela, fiz o filme da Suzana Pires, De Perto Ela Não É Normal, onde eu não faço nenhum travesti nem trans, eu faço uma mulher, uma funcionária pública, Dona Esmeralda, o sobrenome eu esqueci. O filme vai ser lançado agora no Carnaval, depois do Carnaval. Depois do Carnaval, com um elenco maravilhoso, tem Ivete Sangalo, tem Angélica, tem Gabi Amarantos, tem Marcos Caruso, tem o Marcelo Serrado, tem grandes nomes maravilhosos. E para mim foi muito bom, porque fazer uma mulher, uma gerente do INSS, foi muito divertido, porque é um roteiro da Suzana Pires, a direção é da Cirinha de Paula e a da Globo Filmes. Mas eu tenho uma cabeça muito legal, porque eu vim de uma época que a gente não pensava em ser famosa. Então isso foi uma boa terapia para nós todos. Compromisso com a arte, né, Jane? Total. A gente queria fazer arte, palco, ser atriz, ser cantora, ser bailarina, porque eu tive uma sorte, porque eu tinha um DNA da família, eu nasci muito bonita, né? Eu era considerada no elenco uma das mais bonitas. E modéstia à parte também talentosa, porque se eu não tivesse talento, não ficaria até hoje no palco. Eu não falo nem mídia, porque isso é bobagem. Mas no palco, sendo aplaudida, tendo críticas maravilhosas. Graças a Deus, já fui dirigida por pessoas importantíssimas da cena brasileira, que é o Neila Torraca, Berta Loran, Bibi Ferreira, a cantora Marlene, Lene Dele. Olha, Carvalhinho, eu vim de uma época, eu fiz nos anos 70, fiz muitos filmes com Carlos Imperial, e esses filmes estão todos parados, escondidos, às vezes quando passa no Canal Brasil, né? Aí eu acho até graça, porque eu era totalmente irreconhecido. Não custa nada perdoar. Você virou tatuagem no meu casamento e no meu coração.
A gente vai se transformando sem sentir, entendeu? Aí eu fico vendo que eu era ruiva, cabelão comprido, bonitona, mas era outra pessoa. Então a imagem tem que ser, você tem que guardar aquela imagem para você fixar na cabeça das pessoas que eu sou a Jane de Castro. Eu estava conversando com a Haddad, que é o produtor artístico do filme Astolfo Barroso Pinto, meu nome é Rogéria, e eu estava conversando com ele e ele falou para mim: Jane, é uma marca registrada, é sua. A gente conhece você de costas, por causa do cabelo, então você tem essa coisa de guardar imagem naquela época, não tinha essa maldade. Essa percepção. Não. Deixa eu aproveitar que você... maldade mesmo, porque isso é uma maldade, você tem que ficar o tempo todo sendo aquele visual, e eu acertei com esse meu visual, porque é uma coisa muito própria minha. Se alguém fizer, está me imitando, né? A sua marca, né? Marca registrada. E isso foi ele que estava falando comigo, Haddad. Aí você tem sua marca. E ontem nós estávamos conversando, essa é verdade. Eu não posso realmente. As pessoas falam, Jane, você entra, a gente já sabe que você entrou, que é você. Então essa coisa eu não tinha. Então quando eu apareci na televisão, na novela, com esse visual, e eu saio sempre com o mesmo visual, e é muito bom, porque tem pessoas que ficam assim, eu conheço ela, você é eu falo, Jane de Castro, da novela, você é atriz, né? Eu falei, sou, é por aí, né? Já já a gente continua com a nossa entrevista com Jane de Castro, mas antes eu tenho um convite muito especial para você, porque nesse sábado no Termas Ruiba acontece uma grande homenagem a todas as trans, em um especial com a presença de Jane de Castro. Tuas areias, teu céu dormindo, tuas sereias, sempre sorrindo. Copacabana, princesa. Deixa só te cortar, assim, a gente falou do filme da Rogéria, eu queria, antes da gente falar dos outros assuntos, a gente falar um pouquinho do filme que foi lançado aqui em São Paulo no Festival Mix Brasil, também foi lançado no Rio, você participou da estreia no Rio? Sim, não gratuitamente, né? Como eu acabei de falar, eu fiz eu fiz esse documentário da minha amiga Rogéria, por mérito, pelo conhecimento da história dela comigo, é uma história de infância, e a produção me convidou, e eu fiquei muito feliz. Porque eu também, quando eu gravei, quando o Haddad me ligou, dizendo que a produção estava me chamando, aí eu fui, me arrumei rapidinho, falei assim, eu vou. Fui, mas eu não fui com aquela coisa de falar assim, eu vou ficar no filme. Quase todo mundo fala, você está narrando o filme. Mas sabe o que acontece? Porque no filme todos falam muito bem, mas são coisas muito óbvias, que aparecem na mídia, que conheceu ela em programas de televisão. Eu não, eu conheci os bastidores da infância, da adolescência. Então essas histórias da adolescência dos anos 60, antes dela ser maquiadora da TV Rio, ser Rogéria, entendeu? Então ninguém era artista. Isso foi uma coisa muito boa para o filme, porque ninguém conseguiria contar essa história, porque eu convivi das vivas, eu sou uma das que convivi muito com ela nessa fase de transformação, até chegar onde ela chegou. Eu posso contar, se eu quiser, a história dela do começo dos meus 15 anos, quando eu conheci, até a morte da Rogéria, porque eu sei tudo da carreira dela, onde ela passou, os países que ela trabalhou, onde ela foi estrela. E eu acho que eu fui a pessoa certa que a produção chamou. E as pessoas às vezes falam, porque ela está aparecendo muito. Não é aparecendo muito, porque o diretor, quando vê que é uma coisa verdadeira, claro que ele aproveita, ele não é bobo. Para isso ele é o diretor. Então as burras que ficam falando certas coisas que não deviam falar, é por isso, gente. Vocês têm que me engolir. Ô, Jane, até porque a sua história da Rogéria se juntam, né? Não tem como separar a Jane da Rogéria. Às vezes que eu tive o prazer de entrevistá-la, ela sempre falava de você, da amizade, então não tem essa divisão. E é uma coisa assim de Marlene e Emilinha, que os fãs, na época que eu estava nos anos 80, quando o Ney me dirigiu me passando batom, ele estava no auge na TV Globo, como ele é até hoje, sempre no auge, ele é um grande ator. Ele estava fazendo um quequé, numa minissérie, e ele me dirigiu. Então eu fiz todos os programas de televisão, mídias total, e depois eu fui embora do Brasil. Então ficou uma guerra de fãs, achando que eu queria tirar. Olha só, isso é o QI muito baixo do meio, né?
Porque são poucos os travestis, trans, que têm um QI alto. A maioria pensa só em dar pinta, jogar cabelo, achando que isso é o máximo, e não é por aí. Você tem que ter um bom comportamento, você tem que ter uma boa disciplina, porque ninguém chega onde nós chegamos sem disciplina. E essa disciplina nós aprendemos com o regime, com direções do teatro. Os diretores ensinaram a gente a ter disciplina. Segundo sinal, tem que estar na coxia. Terceiro sinal, a banda começa a tocar e você já tem que entrar em cena. Se você não entrava, você era multada. E era um desfalque no salário, mas ninguém queria ter desfalque no salário. Numa época difícil, que nós conseguimos aquele teatro para trabalhar e ter aquele espaço bom, e você perdeu o emprego, então perdeu um salário, metade de um salário. Era muito dolorosa a multa do teatro. Quand tu me prends dans ses bras, qu'est-ce que tu fais? Il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, mots de tous les jours, et alors ça me fait quelque chose.